a queda da ditadura chavista. Mas você sabe como a Venezuela se tornou uma ditadura chavista? Hoje vamos mergulhar num tema complexo e que gera muitas discussões: a situação política na Venezuela e a captura do seu chefe de Estado, Nicolás Maduro. Muitos se referem ao governo atual como a ditadura chavista. Vamos analisar juntos como essa estrutura de poder se formou e o que a sustenta ao longo do tempo. Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. Tudo começou com Hugo Chávez, que chegou ao poder em 1999. Ele iniciou um movimento que chamou de Revolução Bolivariana. A ideia era usar a imensa riqueza do petróleo da Venezuela para financiar programas sociais, reduzir a pobreza e promover a soberania nacional, distanciando-se da influência dos Estados Unidos. No início, Chávez gozava de uma popularidade imensa. Ele investiu em saúde, educação e programas de alimentação que beneficiaram milhões de venezuelanos que viviam na pobreza. Essa base de apoio popular foi fundamental. Ele também promoveu uma nova Constituição que permitiu reeleições e aumentou o poder do presidente. Foi nesse ponto que os críticos começaram a alertar para uma concentração excessiva de poder. Com o passar dos anos, Chávez começou a consolidar seu controle sobre as instituições do Estado. Ele fez mudanças no Supremo Tribunal de Justiça, enchendo-o com juízes leais ao seu governo. Ele também tomou o controle da PDVSE, a gigante estatal de petróleo, demitindo milhares de funcionários experientes e substituindo-os por aliados políticos. Isso teve consequências graves para a produção de petróleo mais tarde. Além disso, a liberdade de imprensa foi sendo gradualmente restringida. Canais de televisão e jornais críticos ao governo foram fechados ou comprados por empresários alinhados ao chavismo. Isso criou um ambiente onde a informação era cada vez mais controlada pelo Estado, dificultando a vida da oposição e o debate público. A economia venezuelana sempre foi extremamente dependente do petróleo. Enquanto os preços estavam altos, o governo conseguia financiar seus programas e manter a popularidade. Mas essa dependência era uma bomba relógio. Especialistas alertavam que, sem diversificar a economia, o país estaria vulnerável a qualquer queda no preço do barril. Após a morte de Chávez em 2013, Nicolás Maduro, seu vice-presidente, assumiu o poder. Ele prometeu continuar o legado de Chávez. Mas a situação já era muito diferente. Maduro não tinha o mesmo carisma, nem a mesma popularidade de seu antecessor. E, para piorar, logo depois que ele assumiu, os preços do petróleo despencaram no mercado internacional. Com a queda drástica na receita do petróleo, o modelo econômico chavista entrou em colapso. O governo não tinha mais dinheiro para sustentar os programas sociais e as importações de produtos básicos. A inflação disparou, a escassez de alimentos e medicamentos se tornou crônica, e a qualidade de vida da população caiu drasticamente. Foi nesse momento que o caráter autoritário do governo se intensificou. Diante de protestos massivos e da crescente oposição, a resposta do governo Maduro foi a repressão. Forças de segurança foram usadas para reprimir manifestações. Líderes da oposição foram presos e as eleições se tornaram cada vez menos transparentes. Um momento crucial foi em 2017, quando Maduro convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa nova Assembleia, composta apenas por seus apoiadores, assumiu os poderes da Assembleia Nacional original, que era controlada pela oposição. Na prática, isso eliminou o último grande poder institucional que fazia contrapeso ao governo. Muitos países e organizações internacionais consideraram isso o fim da democracia na Venezuela. A crise humanitária se aprofundou. Milhões de venezuelanos deixaram o país, criando a maior crise de refugiados da história da América Latina. As imagens de pessoas cruzando fronteiras a pé em busca de comida, remédios e segurança chocaram o mundo. A comunidade internacional reagiu de diversas formas. Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções severas contra o governo de Maduro e indivíduos ligados a ele. O objetivo era pressionar economicamente o regime e forçar uma transição democrática. Por outro lado,
Países como Rússia, China e Cuba continuaram a apoiar Maduro, tanto politicamente quanto economicamente. Mas no dia 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos deram início. A operação americana para capturar Nicolás Maduro teria sido planejada com uma ação de alta precisão, combinando inteligência, superioridade aérea e forças especiais. Segundo informações divulgadas, o plano começou com a neutralização de sistemas de defesa e comunicações, isolando pontos estratégicos de Caracas para impedir qualquer reação coordenada. Em seguida, unidades de elite teriam entrado em ação com um objetivo específico de capturar o líder do regime, evitando um confronto prolongado e reduzindo o risco de escalada militar. A estratégia não teria sido ocupar o país, mas remover o centro do poder, apostando que a estrutura do regime entraria em colapso sem sua principal figura. Essa operação representa uma mudança drástica na postura dos Estados Unidos, que por anos optaram por sanções econômicas, pressão diplomática e isolamento internacional. Desta vez, a mensagem seria clara: quando sanções não derrubam uma ditadura, a força passa a ser considerada uma opção. Mas capturar um líder não significa necessariamente desmontar um sistema. Ditaduras não sobrevivem apenas por uma pessoa, mas por redes de poder, controle das forças armadas, instituições aparelhadas e interesses econômicos que permanecem ativos mesmo após a queda do topo. A ausência de Maduro pode abrir espaço para uma transição, mas também pode gerar disputas internas, instabilidade ou até a substituição de um líder por outro dentro da mesma lógica autoritária. Obrigado por assistir até aqui. Este é um tema delicado e nossa intenção foi trazer uma análise equilibrada dos fatos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!